Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar como foi o empate do Flamengo 0-0 com o Vasco. O Flamengo empatou essa partida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e a imprensa esportiva repercutiu. O João Guilherme falou sobre isso, tem entrevista com o Alan, tem aqui o Renato Maurício Prado, tem o Vene Casagrande, tem o Galvão Bueno também falando aí sobre o Mengão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui sempre trazemos as informações do Flamengo para vocês. Mas eu quero que nesse domingo de Páscoa, já desejo para vocês uma boa Páscoa para você, para sua família, que Deus possa abençoar vocês. Você que está sempre junto com a gente aqui, que toda sua família seja abençoada. Faz o seguinte, corre aí nos comentários aí, coloca de qual cidade você está assistindo nosso vídeo. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Paraíba, Pernambuco. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da Flamengo TV, ao canal do Galvão Bueno, Vene Casagrande, Renato Maurício Prado, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Betão, explica pra galera. O que você tá sentindo, Betão? Fala pra galera que tá ligada aqui na Flamengo. Um gol engasgado aqui. E ele tem nome, Léo Jardim. Léo Jardim, cara. Foi o destaque do jogo. E não é a primeira grande atuação dele, não. Vem pegando muito, né, cara? Pega muito, um goleiro nível europeu, experiente. Jogou campeonato francês. Assim, Flamengo, aquilo. Vamos dizer assim, não foi o melhor jogo do Flamengo, não foi. Mas o Flamengo produziu, foi melhor do que o Vasco, criou mais chances do que o Vasco. E num dia o seu goleiro adversário estava num dia iluminado. E ele tá lá reclamando com o Cláudio, não sei o quê. Tá lá. Reclamando de quê? Tá aproveitando que foi o cara do jogo, né? Tá se impondo ali no juiz. Agora, faltou pouco. O Flamengo criou. Eu sempre fico com medo quando o time para de criar, quando o time não consegue fazer as jogadas, não consegue fluir, né? A sua transição. Tá vendo os números ali, Betão? Olha ali, ó. Olha, na tela. Olha a quantidade de chute, 15 chutes. 15 chutes, 7 no gol. Foram 2 no Vasco no gol, 7 do Flamengo. Número de escanteios mostra muito bem isso. Número de passes, olha quantos passes o Vasco trocou. Exato. E quantos passes o Flamengo tocou. Assim, é uma atuação que pro nível do Flamengo eu acho que um pouco abaixo. Porque deu alguns espaços ali pro Vasco. O Vasco é uma equipe que a gente tem assistido em outros jogos. E tem as suas fragilidades, mas eu acho que por ser um clássico, por ser um jogo desse tamanho, o Vasco também se superou. Sem dúvida. E conseguiu ali em alguns momentos incomodar o Flamengo, obrigou o Rossi a fazer uma defesa difícil, que é algo que dificilmente o Rossi é colocado nessa situação, porque o Flamengo não permite. E na questão da organização ofensiva, em alguns momentos eu acho que faltou o Flamengo, os jogadores na hora de decidir, a hora certa de chutar e a hora certa de passar. Mas tirando isso, acho que o Flamengo mais uma vez produziu o seu futebol, mas esbarrou aí no Léo Jardim. Rossi vai falar, vamos lá, Lágio Lodalfovo. Rossi. Alô, João, Rossi por aqui. Pode falar, Lágio. Rossi aqui com a gente, Rossi, ao vivo aqui, a gente acabou de sair, né? Vocês acabaram de sair, estão ainda no calor do momento. O Flamengo tentou mais de 15 vezes, pressionou nessa reta final também, só deu o Flamengo, o Vasco não conseguiu mais incomodar. Qual a sua avaliação do desempenho do time? A vitória não veio, mas o que fica também para terça-feira? Não, a verdade é que é um jogo que a gente tentou vencer desde o primeiro momento. Tivemos a possibilidade de abrir o placar, não conseguimos. O goleiro dele fez uma grande partida, então é isso. A gente continua trabalhando nesse momento. O outro dia a bola entrou, hoje não conseguimos que a bola entre, também pelo trabalho do goleiro deles. Mas é isso, se a gente não consegue vencer, depende, fazer o outro goleiro trabalhar. É isso que a gente sempre quer. E é importante não perder. Hoje o jogo era um pouco, quizás falando de visita, mas foi aqui, a gente tentou, não conseguiu, mas é importante sumar, porque depois no final esses pontinhos que a gente vai conseguindo desde o começo são pontinhos que fazem a diferença. E é isso, agora temos um jogo na terça-feira, muito difícil lá na altitude, lá no Equador. E só descansar e preparar da melhor maneira o jogo para terça-feira. Rossi, obrigado, tá? Parabéns pela atuação mais uma vez. Sai no arco zero, mais uma vez, sem sofrer gols no nosso paredão, João. E foi o que aconteceu, o Flamengo ficou com a posse. A ideia do Felipe, imagino que era essa, de ter a posse na reta final e espremer o Vasco. O Flamengo conseguiu, a gente viu aqui nos melhores momentos, quantas oportunidades é verdade, o Flamengo criou. Isso aí já
já no início do jogo, o Flamengo criou uma série de oportunidades ali naquela reta final, dos 8 minutos finais, e teria o resultado, conseguiria a vitória, mais uma vez dizendo, o Léo Jardim pegou até pensamento. Pegou até pensamento e outras coisas mais. Jogadores que não participaram da partida aqui do time do Flamengo estão nesse momento no gramado do Maracanã fazendo um trabalho físico, porque amanhã o Flamengo viaja para Quito, onde terça-feira enfrenta a LDU, 7h. Libertadores na América, jogo fundamental para as pretensões do Flamengo na maior competição do continente. O Flamengo apareceu mais vezes nos melhores momentos mostrados aí pela Flamengo TV. Agora, assim, é lógico que o Felipe vai falar isso, que a gente tem que falar também. E eu falava isso no pré-jogo. A taxa de conversão, o Flamengo tem que melhorar. O Flamengo tem que subir mais o aproveitamento de chances criadas em gol. Tem que fazer gol. Porque se o Flamengo fosse um time que criasse pouco, o Pedro vai lá, tem que fazer aquele golzinho, porque cria 3 chances e vai lá e faz. Não, o Flamengo cria mais na média de 5, 6 oportunidades claras de gol por jogo. Então, subindo esse aproveitamento, o Flamengo vai estar mais confortável nos jogos. A gente está com o Alan aqui, ao vivo aqui, Alan, mais uma vez. Foi muito bem, entrou mais uma vez, né, dando um ritmo bom ali no meio campo. O principal jogador, acho que a unanimidade foi o Léo Jardim, né, pelo lado do Vasco, que dá um tom do que foi a partida, né? Foi o destaque, acabou fazendo defesas importantes. Qual o sentimento que você e esse time do Flamengo saem nessa partida hoje, Alan? Boa noite. Boa noite a todos. A gente sabia que tinha que vencer para se manter lá em cima, né? Não sei como que foi os outros resultados, mas enfim. Um ponto também é importante pontuar e não deixar ponto para trás. E que análise você faz da atuação do Flamengo, mais uma vez imponente, 17 finalizações, o time coletivamente foi muito bem, todos os setores sendo fundamentais, não levou gol também, que é algo positivo mais uma vez. O time vem muito bem, né? Tudo que o Felipe pede a gente está colocando em prática e continuar insistindo que uma hora a vitória vem. Libertadores agora, a lista vai sair amanhã ainda mais. O que esperar do Flamengo agora na altitude, um jogo chave pra gente na temporada, pra gente mandar esse recado final pra nação, ela. Vamos ver, tem que vencer, vamos vencer. A gente precisa vencer na Libertadores, a gente sabe disso. Sabemos a dificuldade que é jogar na altitude, mas enfim, não é desculpa. Precisamos chegar lá e voltar com os 3 pontos. Bora pelos 3 pontos. Valeu, obrigado, Alan. Valeu, obrigado, irmão. Ele, inclusive, estava fazendo um treino ali, complementar junto com os jogadores que iniciaram no banco de reservas também, João. Volto com vocês, Daqui a... Alan entrou no jogo. Que recuperação desse rapaz. Foi bem, né? Parece que é algo que o Felipe tomou pra ele, né? Como recuperação. Já tinha acontecido com o Tite também, né? De tentar recuperar o jogador. É um jogador importantíssimo, cara. Assim, o Alan que a gente foi buscar no Galo era um Alan... Grande jogador. Titular, campeão brasileiro. Grande jogador. Termômetro do time. E se a gente recuperar esse jogador, é uma peça importante pra girar nesse grupo. Porque pro jeito que o Felipe joga... Essa rotação, ele é um cara que encaixa muito. Só pra gente lembrar como é que foi contra o Juventude. Ele se encaixou perfeitamente naquela engrenagem, todo mundo girando, e ele tem essa condição de dar bola, de passar. Ele é um cara, você olha no jogo, ele é mais lento, mas ele faz a bola correr. É um jogador que se continuar se recuperando e voltar a ser o grande jogador que foi, vai ser peça importantíssima nesse grupo do Flamengo. É isso aí, tô aqui com o Betão do Charla, da Flamengo TV, nosso convidado especial que tá em casa, o Betão, grande rubro-negro, com a gente aqui na Flamengo TV no pós-jogo de Vasco da Gama 0, Flamengo 0. Já a entrevista do Felipe Luiz. Você falou algo algumas vezes que me chamou a atenção ao longo da transmissão, Betão. O Vasco está conseguindo entrar muito na área do Flamengo e isso não é comum. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que o Vasco conseguiu em alguns momentos superar a linha de defesa do Flamengo fazendo triangulações pelos lados. Hoje não foi assim complicado, porque o Wesley está num nível tão alto que assim, um degrauzinho abaixo. Sim. Ele jogou bem hoje, né, nas recuperações aqui, mas teve momentos em que ele foi superado. E em outros jogos ele não tinha sido superado assim. E ele perdeu algumas bolas ali às vezes, esticão do Léo Jardim ou alguma ligação direta do Vasco, onde ele não conseguia interceptar esse lance. E quando o Vasco tinha o domínio da bola,
conseguia fazer com velocidade essa passada. Passou do Wesley, já colocava essa bola na área. O Nuno aproveitou bem o lance assim, o Ryan também, jogando dos lados para dentro. E o Vasco conseguiu algumas vezes fazer isso. E me chamou a atenção hoje porque é um tipo de... É difícil, você vai lembrar, é difícil os adversários conseguirem fazer esse tipo de jogada. Eu não sei também se por hoje o Wesley, do lado dele, não tinha como tem sido um costume, o Gerson ali com ele. Tanto que a gente viu o Gerson entrando muito na área, teve 4 oportunidades de gol. De repente, essa mexidinha ali que o Felipe deu, abriu esse espaço para o Wesley acabar sendo superado, porque o Vasco, quando conseguia fazer, e ele fez por um tempo assim, uma superioridade ali, com o Coutinho encostando, o Nuno, o lateral do lado ali, o Paulo Henrique, ou às vezes o próprio Piton, ele conseguiu essa superioridade. E aí quando a bola passa ali do Wesley, já pega a linha de defesa meio que joga mais à frente, né? Você pega a linha de defesa mais de calça arquilhada, como diziam os antigos. Então acho que por isso aconteceu essa situação. No primeiro tempo, ali a partir dos 25, 30, o Flamengo conseguiu ajustar isso. A gente não viu o Vasco, quando subia, conseguir chegar dentro da área. Tinha que tentar, chegava ali no perímetro da área, ou cruzar, mas não estava conseguindo entrar. No segundo tempo, ele conseguiu, com uma outra arrancada do Ryan, que já pelo lado o lado direito do Vasco de ataque, lado esquerdo do Flamengo, o Varela não conseguiu acompanhar, mas também foi menos do que no primeiro tempo. Acho que é uma questão de ajuste, não é algo comum, aconteceu hoje. Então eu acho que o Felipe vai ficar ligado para fazer aquele ajuste fino. Pode ser muito mais também pelo dia ali, as disputas que o Wesley fez, alguns momentos. Acho que não é nada crônico, foi algo que aconteceu hoje, mais isolado. É verdade. E outra coisa, né? Clássico é um jogo diferente. Sim. Né? Tem toda uma história envolvida, tem toda uma rivalidade, o retrospecto recente. Então houve uma entrega maior do adversário, né? E a gente vê pelos melhores momentos que o Flamengo teve muitas possibilidades de ganhar o jogo. Não ganhou, muitas vezes por competência do goleiro Léo Jardim, outras vezes porque não soube definir a jogada com exatidão, mas realmente aquela história de campeonato à parte, de clássico diferente, tá ganhando a maioria dos jogos, dos últimos 31 jogos, o Vasco só venceu 2, mas são jogos que dificilmente você vê uma goleada, um placar elástico, né, Betão? Exatamente, aconteceu aquele 6-1, foi construído no jogo, o Vasco saiu na frente. Hoje, por exemplo... Teve 4-1, 6-1, mas não é toda hora. Não é toda hora. No jogo de hoje, o Vasco teve uma chance mais clara antes. Se o Vasco faz o gol primeiro, poderia ter uma narrativa diferente, o Vasco poderia segurar mais. E se o Flamengo, logo depois que o Flamengo deu o troco, conseguisse ter feito aquele gol logo com o Gerson, que não teve a chance, de repente abriria o caminho para a goleada. Mas a bola não saiu. E quando o gol não sai, o adversário também vai crescendo. Vai defendendo, vai crescendo. E aí... Não aconteceu. Se o Flamengo não consegue fazer o gol no início, naquele volume que o Flamengo botou algumas bolas ali com o Gerson, faz o primeiro, de repente saiu o primeiro, saiu o segundo, e aí abre a porteira. Não aconteceu. É isso aí, segue o líder, nação. O Flamengo tem 11 pontos, é líder, agora é torcer para o Fortaleza, tira ponto do Palmeiras, e o Vitória tira ponto do Fluminense amanhã aqui no Maracanã. Perguntei o que ele estava tentando consertar para dar errado, que estava dando errado, que não estava chegando ao gol, que o Carille estava todo momento tentando consertar o posicionamento dessa equipe. Ele entendeu como o primeiro tempo inteiro, mas um primeiro tempo e o segundo que deu um alívio para o Vasco. Galvão, para fechar rapidinho, o Gerson saiu mesmo porque foi poupado, lógico, para o jogo da altitude da Libertadores. Boa noite. Romário, chama pro futevôlei. Valeu, seja bem-vindo. Vamos com tudo. Por favor. Ela é muito engraçada. Nós estamos aqui, nos apertamos todos. Nadine, o juiz foi bem? Quando a gente não precisa falar da arbitragem, que foi tudo bem. Mas sem lance polêmico, foi muito bem. Mas o jogo não foi não foi violento, mas ele foi muito bem. E ele foi muito bem, sim. Ele foi muito bem, valeu. Lamentando o empate em 0-0 contra o Vasco. Era um resultado que o Flamengo não esperava, a torcida contava com uma vitória, afinal de contas, nos 3 jogos anteriores esse ano o Flamengo venceu todos, embora tenha vencido sempre por apenas um gol de diferença. Foram jogos em que o Flamengo foi superior, mas que teve dificuldade em transformar essa superioridade em gols. Foi 1-0, 2-1 e 1-0. Então, era um pouco previsível que não ia ser uma vitória tranquila. Claro, depois do 6-0 contra o Juventude,
criou-se um clima de, opa, vamos meter outra goleada no Vasco. Muita gente lembrando até do 6-1 do ano passado. Mas a verdade é que deu a sensação de que o Flamengo gastou os seus gols contra o Juventude e hoje faltou. Claro, isso é uma brincadeira. Mas, na verdade, o Flamengo esbarrou numa atuação espetacular do goleiro do Vasco. Realmente, o Léo Jardim pegou hoje tudo. Fez 3 defesas encabeçadas que foram impressionantes. Uma cabeçada do Plata, uma cabeçada do Gerson no primeiro tempo e, por fim, a cabeçada magnífica do Pedro. Entre 2 zagueiros, ele conseguiu entrar, tirar de cabeça, mas o Léo Jardim, que estava indo para o outro canto, conseguiu ainda voltar e se esticar todo para espalmar essa bola e impedir que ela entrasse. Não foi um bom resultado, é claro que não foi um bom resultado. O Flamengo é muito melhor do que o Vasco hoje em dia, então perder pontos para o Vasco é algo que não deixa nenhum rubro-negro ir dormir satisfeito, mas também não vejo motivo para grande alarde. O campeonato está no início, o Flamengo pode até perder a liderança amanhã, né? O Fluminense joga contra o Vitória, acho que o Fluminense é a maior ameaça para o Flamengo para perder a liderança. O Fluminense está com 9 pontos, se ganhar amanhã vai a 12 e passa 1 ponto no Flamengo. O Palmeiras também pode passar, o Palmeiras pode abrir até 2 pontos do Flamengo. Afinal de contas, o Palmeiras está com 10, como o Flamengo estava antes do jogo. Se ganhar do Fortaleza, vai a 13. Mas ganhar do Fortaleza lá em Fortaleza não é exatamente uma das tarefas mais fáceis. Então, eu tenho a sensação que, de repente, por incrível que pareça, o líder no domingo à noite possa ser o Fluminense. Mas, de qualquer maneira, o campeonato está muito no início. E, por exemplo, o Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, e ao meu queridíssimo amigo Zé Irlan, o Fluminense não tem time para ganhar esse campeonato. Vamos falar com todas as letras. O Fluminense não tem time para ganhar esse campeonato. A entrada do Renato fez o que o Renato sempre consegue. Sempre que o Renato chega, ele consegue injetar ânimo de tal forma nos seus jogadores que eles crescem muito de produção. Mas à medida que o tempo e as rodadas forem passando, é natural que o Fluminense, que tem um time com limitações, um elenco ainda com maiores limitações, não vai conseguir brigar, acho que de cara com o Flamengo e com o Palmeiras, ou até talvez com o Internacional. Por falar em Internacional e falar em clássico, né, nós estamos vendo Flamengo e Vasco, o que todo mundo esperava? Bom, vai dar Flamengo. É uma questão apenas de saber qual a diferença de gols. Não foi assim, porque o goleiro do Vasco realmente hoje pegou tudo e mais um pouco. Mas, de qualquer maneira, você vê Internacional e Grêmio, é a mesma situação. Internacional também muito melhor do que o Grêmio, um momento muito melhor. Normal, ganhou o Internacional. Pois é, está 1-0 para o Grêmio nesse momento. Então, clássico regional é sempre um jogo mais complicado do que o normal. É para ter ficado, dá para não ter ficado puto no jogo de hoje? Não, a gente sempre fica puto. A gente sempre fica puto porque o Flamengo, como de hábito, além das grandes defesas do Léo Jardim, o Flamengo desperdiçou muitas chances, né? Inclusive, algumas das defesas, por exemplo, no lance no primeiro tempo com o Michael deu uma bomba no peito do Léo Jardim, né? Então, claro, méritos para o Léo Jardim, mas também o Michael concluiu da maneira bizonha, né? Enfim, é um problema meio que crônico que o Flamengo acho que só vai começar a resolver no dia que o Pedro voltar à forma e voltar a ser titular. Quando isso vai acontecer, comenta-se, por enquanto são apenas comentários, que a ideia do Felipe Luiz é que ele continue no banco contra a LDU, muito possivelmente entre como entrou hoje, e contra o Corinthians, se tudo correr bem, ele pode talvez começar como titular. Acho que a partir do momento que o Pedro se torne titular, e acho que deve-se ter muito cuidado com essa decisão, o Pedro é um jogador que não pode ser exposto para voltar a ter um problema, não no joelho, que eu acho que esse está resolvido, mas um problema muscular, por exemplo, como teve o Neymar tantas vezes. E como tem muitos jogadores que vêm depois de uma longa parada, ele tem que ser usado com parcimônia. Pode ser até, por exemplo, que ele comece contra o Corinthians, mas no segundo tempo, dependendo de quantos minutos ele jogar, ele pode ser sacado. Então, acho que o Pedro é a melhor solução para esse problema. O Flamengo fez um grande jogo? Não. O Flamengo teve uma atuação daquelas de encher os olhos? Não. O Flamengo foi aquele Flamengo que todo mundo viu diante do Juventude, que foi um amasso, que eu considerei a partida perfeita, a melhor partida na temporada? Não. Longe disso. O Flamengo criou jogadas? Muitas jogadas. O Flamengo desperdiçou oportunidades? Muitas oportunidades. O Flamengo deu chance ao Vasco? Deu chance ao Vasco. O Vasco, inclusive, colocou bola na trave no primeiro tempo. Fez uma partida bem honesta no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi um Flamengo amplamente melhor.
repito, criando muitas oportunidades. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ressaltar aqui, e gente, eu não estou pegando no pé do jogador, mas nada mais justifica a insistência do técnico Felipe Luiz em Michael. Eu acho que tudo bem, começou com o Michael, mas por que manter o Michael para o segundo tempo? Tendo em vista a partida fraca que o Michael fez. Ah, mas ele deu muito trabalho ao Paulo Henrique. Beleza, muita correria, porque a tomada de decisão dele eu considerei horrível hoje no jogo todo. O jogo todo. Ele não fez uma grande jogada de encher os olhos, de jogar a trabalho. Não, foi correria. De fato, jogando nas costas do Paulo Henrique, que estava toda hora avançando bastante, inclusive foi o principal jogador do Vasco no primeiro tempo, pelo menos na minha concepção, levando risco ao gol do Rossi, colocando bola na trave numa linda finalização. O Rossi também fez grandes defesas, isso precisa ser dito. O Vasco, ele jogou melhor do que eu imaginava que fosse jogar. De verdade, eu esperava um Vasco bem mais acanhado, digamos assim. Pelo contrário, foi um Vasco que tentou mostrar a sua força no primeiro tempo, mostrou. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor. O Gerson também fez uma partida bem fraca mesmo. Acho que foi uma das piores partidas do Gerson na temporada, se não a pior com a camisa do Flamengo. O Gerson foi muito mal. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo uma noite daquelas, o Flamengo merecia ter conquistado a vitória. Aí que eu falo, contra o Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, mas jogou muito pior do que jogou hoje, mas muito pior. O Flamengo hoje jogou melhor do que aquele jogo contra o Vitória, só que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos, ficou apenas no empate. Diante do Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Entende esse negócio de atuação e resultado? Em alguns momentos, o resultado vai ser o que mais vai importar do que propriamente a atuação. Se tem um lado bom na atuação do Flamengo contra o Vasco, criou oportunidade novamente. O grande problema do Flamengo qual foi? Não colocar novamente a bola na rede. Quando o Pedro entrou, e eu confesso para vocês que eu levei até um susto, porque não era jogo para o Pedro, pelo menos na minha visão lá no Maracanã, mas quando o Pedro entrou, ele mudou a minha opinião. Porque ele deu muito trabalho ao Léo Jardim durante o período que ele ficou em campo, ali na metade do segundo tempo que ele entrou. Deu muito trabalho. O Cebolinha também entrou bem, isso precisa ser mencionado. O Cebolinha entrando muito bem ali pela ponta esquerda, dando muito trabalho ao setor defensivo do Vasco da Gama. Mas, gente, o Flamengo, ele não vai sempre ter uma atuação de gala como foi contra o Juventude. Só que precisa vencer. Esses 2 pontos vão fazer muita diferença futuramente. E outra, todo mundo imaginava que o Flamengo fosse vencer. Todo mundo. O torcedor vascaíno não pode mentir, porque todos os meus amigos vascaínos falavam, não, o Flamengo vai ganhar, não, o Flamengo vai ganhar. Eu, embora aqui tenha dito no meu pré-jogo que eu achava que ia ser 3-0, eu sempre, na minha resenha com os meus amigos, eu falava assim, cara, mas futebol é muito complicado. Uma bola traiçoeira, tudo muda. Imagina se o Vasco tivesse feito o gol com a bola que bateu na trave, se a bola tivesse entrado. A gente poderia estar falando de um outro resultado aqui. Talvez o Flamengo pudesse conseguir a virada, a gente não ia saber. Futebol, gente, não tem como saber, não tem como prever. Eu imaginava sim que o Flamengo fosse ganhar. Inclusive fiz até minha fezinha na KTO, botando vitória do Flamengo. Quebrei a cara. Porque eu imaginava que o Flamengo fosse ganhar e mereceu ganhar. Dentro dos 90 minutos, eu acho que o Flamengo mereceu ganhar. O Flamengo foi melhor em todos os 90 minutos, foi melhor em grande parte dos 90 minutos. O Flamengo mereceu ganhar, mas infelizmente a bola não entrou. Outra coisa, confesso que eu levei um susto com a escalação do Felipe Luiz, ele botou força máxima, mesmo o Alan não viajando para o jogo contra a LDU por conta de alguns problemas que a gente já mencionou aqui, mesmo com o De La Cruz provavelmente fora também da viagem, ele botou a Arrascaeta de titular, sendo que o Arrascaeta provavelmente vai ter que jogar na altitude também. Eu confesso que eu levei um susto. Pelo meu entendimento, a estratégia do Felipe Luiz foi fazer o resultado no primeiro tempo e depois, entre aspas, poupar os jogadores fazendo substituições no segundo tempo. Mas, pelo visto, a estratégia dele acabou não dando certo. E por falar em Felipe Luiz, eu vi um Felipe Luiz muito inquieto hoje na beira do gramado. Bem mais do que o comum, bem mais que o normal, incomodado
incomodado demais. E eu não tô aqui levando pro lado ruim, não. Isso é bom, Sabe por quê? Eu acho que o jogador, ele precisa olhar para o seu treinador e ver a energia do treinador. Se o treinador tiver assim, vai dar mais motivação ainda aos jogadores. Isso é bom, eu gosto de analisar quando eu vou ao Maracanã, eu gosto de analisar esses pequenos detalhes, porque os jogadores, eles olham para o seu treinador. E por falar nisso, o Pulgar joga muita bola, gente. Ver o Pulgar de perto no Maracanã é bom demais. Tal como o Léo Ortiz, são jogadores de alto nível. Eles têm muito entendimento de futebol. E quando eu falo entendimento de futebol, não é só com a bola nos pés, não. A leitura de jogo deles, na parte tática, na parte defensiva, é algo assustador. Os caras sabem muito jogar futebol. Eles têm uma leitura de futebol que poucos jogadores têm no futebol brasileiro. Muito bom assistir. Gostei também do De La Cruz, foi um motorzinho ali no meio de campo. O Arrascaeta é classudo demais. Então, gostei do Bruno Henrique quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo, perdeu algumas oportunidades ali. Mas, de maneira geral, o Ayrton Lucas fez novamente uma partida muito ruim, acabou saindo com problema físico, alguma lesão ali que ele teve. Confesso que até o momento não vi aqui, que eu cheguei na correria para gravar esse vídeo. O Varela. Por que quando a dúvida é Varela ou Ayrton Lucas, eu escolho Varela? E eu vou explicar por quê, e hoje eu vi de perto. O Ayrton Lucas, o momento dele ele não consegue atacar bem e não consegue defender bem. O Varela, ao menos, defende bem e a gente sabe disso. Atacar não vai ser o forte dele, só que ao menos ele dá conta do recado no setor defensivo. O Ayrton Lucas não faz nenhum nem outro muito bem atualmente. Então, por isso que eu optaria pelo Varela na lateral esquerda, ao invés do Ayrton Lucas na ausência do Alexandre. Então é isso, galera. Eu, basicamente, resumo da ópera, acho que o Flamengo merecia ganhar, mas a bola não entrou, o Flamengo novamente pecando pelo excesso de chances desperdiçadas. Então, 2 pontos que ficam para trás. Para o Vasco da Gama, um gostinho de vitória, porque a gente pôde ver os jogadores fazendo muita cera nos minutos finais. Para eles foi bom. Agora, o Vasco continua sem vencer o Flamengo. Só no Campeonato Brasileiro não vence há 10 anos. A última derrota do Flamengo para o Vasco em Campeonato Brasileiro foi em 2015. Olha quanto tempo tem. 11 jogos que o Flamengo não sabe o que é perder para o Vasco da Gama. Gente, é um número assustador. Atualmente, o principal rival do Flamengo não é o Vasco no futebol carioca, é o Fluminense. E por falar nisso, o Felipe Luiz continua sem perder também para o Vasco da Gama. Galera, obrigado aí, desculpa a demora para subir o vídeo. Encontrei muitos problemas no Maracanã, internet, e também problemas para voltar para casa, tudo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então o Mengão ficou no empate 0-0. Agora, eu acho o seguinte, o Flamengo perdeu muitos gols nessa partida, muitos gols. O técnico Felipe Luiz tentou mexer no segundo tempo, deu uma melhorada com a entrada do Pedro. Pedro, inclusive, perdeu um gol cara a cara, né? Cabeceou bem, na verdade não é que perdeu o gol. Léo Jardim salvou o gol, né? Que o Léo Jardim pegou bolas ali que, na minha opinião, era muito difícil de serem defendidas. Léo Jardim foi o destaque até mesmo da partida. E agora é virar o canhão para a partida da Libertadores da América. Hoje, na parte da tarde, o Flamengo viaja para Quito para enfrentar a LDU, e aí uma partida dificílima pela Libertadores da América. A gente lembra a partida que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba. E aí, meus amigos, pensar no seguinte, o Flamengo precisa dessa vitória na Libertadores da América para poder ficar mais tranquilo. Porque um mau resultado na Libertadores poderia complicar de vez o Flamengo na fase de grupos. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu não me engano, o Alan não viaja e o De La Cruz também não vai viajar para Quito. Então, De La Cruz já é um desfalque para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo para vocês.